Gravação? Opa, foi. Então, gente, boa tarde novamente. Vamos reiniciar com a segunda palestra. Dessa vez, seguindo o mesmo tema do Prêmio Nobel desse ano, né? Vai falar especificamente desse ano. Professor Nelson Pinto Neto, lá do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Vou fazer um pequeno histórico aqui, né? Graduado em Física pela PUC, aqui do Rio mesmo. Fez mestrado e doutorado no CBPF. Fez um pós-doutorado na Universidade de Pierre-Marie Curie, na França. Né? Um pesquisador bem ativo, né? Quase 100 artigos publicados em cosmologia, gravitação, teoria de campos. É bolsista 1B do CNPq. Foi meu professor de mecânica clássica no CBPF, há alguns anos atrás. E vai falar sobre o Prêmio Nobel desse ano de Física, né? Ainda, como eu disse, acompanhando o tema do que a Leila falou, mas vai falar de uma coisa mais específica. Então, Nelson, obrigado por ter aceitado assim de prontidão o convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Tá bom. Tá, obrigado, Nono. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. Então, bom, vou falar então sobre o Prêmio Nobel desse ano, né? Com esse título que eu botei, Iluminando o que é impossível de iluminar, porque realmente foi um trabalho fantástico desses laureados que estão aqui, né? Bom, a Leila já falou um pouquinho, já até traduziu o que o Nobel diz, que eles falam as coisas de uma forma bem cautelosa, né? E, essencialmente, é o Penrose pela descoberta que buracos negros são uma previsão teórica genérica da relatividade, e o Genzel o Reinhard Genzel e a Andrea Ghez pela descoberta que no centro da nossa galáxia deve ter um buraco negro, tá? Então, vou começar primeiro falando sobre um pouquinho de história de buracos negros, né? E, de fato, o buraco negro já é uma coisa pensada desde a física newtoniana, só que não eram exatamente buracos negros. A melhor maneira de dizer seria objetos escuros, né? E o John Mitchell e o Pierre von Laplace, eles conjecturaram a existência desses objetos escuros, objetos onde a luz não escapa, usando a própria gravitação de Newton, né? E a ideia é muito simples, né? A gente sabe que, bom, desprezando o atrito com ar, quando você tem um campo gravitacional, na teoria de Newton, você tem uma velocidade de escape, né? Se você lançar uma pedra para cima com muita energia, ela pode escapar da campo gravitacional da Terra, né? E, bom, e qual é a velocidade de escape? Isso é um cálculo que a gente faz até no ensino médio, né? Que é muito simples, usando conservação de energia, né? A gente sabe que, né, tem a energia gravitacional newtoniana, que é essa aqui, né? Aqui esse gráfico é mais para uma estrela, mas você pode pensar na Terra mesmo. Esse aqui seria de estrela, mas poderia pensar a Terra, tá? É a energia potencial gravitacional, aqui é o raio da Terra, digamos assim, e aí se você lançar com uma determinada energia negativa, a pedra vai bater aqui e vai voltar, né? Se você der uma energia positiva, ela vai embora direto, né? Ela volta por quê? Porque quando chega aqui, a energia cinética é zero, então a velocidade é zero, ela tem que voltar, né? E o limite para escapar é a energia zero, exatamente zero. Esse é o limite para escapar, né? E aí, bom, usando, de novo, né? Usando física do ensino médio, a gente, né? Isso igual a zero, a gente chega então que a velocidade de escape é dada por isso aqui, né? E no caso da Terra, por exemplo, a velocidade de escape é 40.000 km/h, desprezando a resistência do ar, né? E que é mais ou menos 11 km por segundo, né? E aí, o que o Mitchell e o Laplace pensaram? Bom, vamos imaginar um objeto cuja velocidade de escape seja a velocidade da luz. Então, vou botar o C aqui, né? Sempre referente à velocidade da luz. Né? Qual deveria ser o raio da Terra ou de um objeto, dependendo da sua massa, para que a velocidade de escape fosse a velocidade da luz, ou seja, um pouquinho maior que essa massa, a luz não escapa, né? E aí o pessoal chega nesse raio, né? O S aqui, a gente já vai dizer por que eu botei esse índice S aqui, que é esse raio aqui. E no caso da Terra, por exemplo, se a gente botar os dados da Terra, né? Isso seria um raio da ordem de 1 centímetro, ou seja, você teria que ter a Terra toda concentrada no tamanho de uma pérola, né? Toda a matéria da Terra, né? Concentrada num raio de uma pérola, por exemplo, para então você ter essa estrutura que nem a luz escapa, né? No caso do Sol, esse raio é mais ou menos 3 quilômetros, né? E a gente sabe que o Sol tem milhões de quilômetros, né?
Então, isso é mais ou menos uma curiosidade, né? Porque, na verdade, ninguém acreditava que tivesse objetos tão densos assim, tá? Agora, é importante frisar uma coisa que é importante, acabei de falar que é importante, que na gravitação newtoniana, isto não é o que a gente vai chamar depois de buraco negro. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que para a física newtoniana, pode existir objetos que andem com velocidade maior que a da luz. Mas mesmo que não pudesse, a gente poderia ter um objeto acelerado que pudesse escapar daquele objeto escuro, né? Não necessariamente você precisa andar com a velocidade de escape para escapar de um aglomerado de matéria, né? Tanto é que com os foguetes eles usam o seu combustível para acelerar o foguete, né? E aí ele consegue escapar, mesmo sem nunca ultrapassar a velocidade de escape. Por exemplo, aqui eu botei uma situação onde você tem uma determinada energia inicial, mas aí ele está acelerado, né? Tem um combustível que está acelerando, está dando energia para o foguete, então a energia está aumentando. Você vê que a energia cinética nunca é muito grande, até quando está aqui, que ele tem energia para escapar do campo gravitacional da Terra, a energia cinética dele não é tão grande assim quanto seria, né? Quanto seria da velocidade de escape, né? Não é tão grande. Tanto isso é verdade que, por exemplo, a Apollo 8, que saiu do campo gravitacional da Terra e deu uma volta na Lua, o máximo de velocidade que ela atingiu, isso já bem longe da Terra, foi 39 mil km por hora. Então, esses objetos escuros são só objetos escuros. Eles, em princípio, dentro da física newtoniana, é possível escapar deles. Não teria problema nenhum, tá? Bom, a questão agora é, na realidade geral, sim, a gente vai ver que existem regiões que são exatamente esses chamados buracos negros, de onde é impossível escapar, tá? Bom, então vamos em frente. Aí, para chegar na realidade geral, primeiro a gente tem que passar pela relatividade restrita, né? E um dos primeiros, no século XIX, o pessoal viu que a velocidade da luz tinha a propriedade de ser a mesma em qualquer referencial. Isso foi uma coisa muito impressionante para a época, né? A velocidade da luz é muito grande, mas de qualquer maneira ela independia do seu referencial para ser medido. E isso implicava que se a velocidade da luz é independente do observador, o tempo é relativo, né? Bom, isso é uma coisa também que uma pessoa de ensino médio pode até fazer essa continha aqui. Se você está dentro de uma nave, você pega o seu relógio como sendo um feixe de luz que vai para cima, bate no espelho e volta. E é sair e voltar. É sair e volta, você faz o seu tic-tac, que é o seu relógio, tá? Então, esse é o seu relógio para quem está dentro da nave. Quem está fora da nave vai ver a luz fazer esse percurso, né? E aí você compara os tempos, sabendo que a velocidade da luz é a mesma, tanto para um referencial quanto para outro. Aí você vai ver que a velocidade medida na nave é menor que a velocidade medida para o observador em repouso, tá? Isso foi o que o Einstein descobriu, né? Quer dizer, outros já tinham visto isso antes, né? E o que é interessante é que realmente pessoas fizeram esse experimento. Primeiro foi em 1971, o Joseph Hafele e o Richard Keating, eles pegaram um avião, botaram um relógio de Césio aqui muito preciso e deixaram outro no laboratório, deram 2 voltas em volta da Terra, e aí perceberam que quando compararam os 2 relógios, o deles, que deu 2 voltas em volta da Terra, estava 0,1 microsegundos atrasado, tá? Então, esse é um fato realmente. E aí, bom, o Einstein surge a realidade restrita, ele diz que o tempo é relativo, depende do observador, o espaço também, mas tem essa combinação, né, espaço-tempo, a chamada geometria de Minkowski, a métrica de Minkowski, o elemento de linha de Minkowski, que é um invariante, que não muda, né? Isso aqui se mantém o mesmo, independente de referencial, né? Em particular, a luz tem esse ds2 igual a 0. Né? E outra coisa importante da relatividade restrita é que nenhum corpo material pode andar com velocidade maior que a da luz. Tá? Então, para acelerar um corpo material, você precisa, e para chegar perto da velocidade da luz, para você chegar à velocidade da luz, você precisaria dar uma energia infinita. Essa é uma forma, todo mundo já viu isso aqui, né? Em relatividade. Se você botar V igual a C aqui, é energia infinita. Né? Então, isso cria essa noção de cone, né? Cone de luz,
que se aqui sou eu, aqui e agora, né? Eu aqui nesse quarto falando para vocês agora. Então, o meu futuro só pode estar dentro dessa região aqui, porque isso aqui é a velocidade da luz indo para a direita, isso aqui é a luz indo para a esquerda. Como eu não posso em nada, eu nunca terei condição de andar mais rapidamente que a luz, o meu destino é estar dentro desse cone aqui, né? Que é o chamado cone de luz. Tá? Além disso, como a velocidade da luz é absoluta, independe de referencial, o próprio cone de luz é absoluto, né? Qualquer referencial vai descrever esse mesmo cone de luz aqui, tá? Então, o meu futuro tem que estar todo contido nesse cone aqui, essa região para mim é proibida. Tá? Então, isso é a gravidade restrita, né? E aí, logo depois, o Einstein pensou como incorporar a gravitação à relatividade restrita. E aí, ele tem uma questão, né? Bom, toda a física se baseia a física newtoniana, né, pelo menos, se baseava na noção de referenciais inerciais, né? Que são referenciais onde as partículas livres descrevem o movimento retilíneo uniforme, né? Então, se eu estou numa nave, estou lá no espaço sideral, eu fico flutuando, se eu largo uma pedra, a pedra fica parada em relação a mim, né? Se eu der uma velocidade para ela, ela vai manter essa velocidade, tá? Então, ela fica parada em relação a mim. E a física newtoniana é baseada, a primeira lei de Newton até define esses referenciais iniciais, que é onde ele vai construir toda a física newtoniana, como a gente sabe, né? Mas eu acho logo perguntou, mas vem cá, se eu estiver num elevador caindo no campo gravitacional, não puder olhar para fora, né? Eu também vou me sentir flutuando. Se eu largar uma pedra, ela vai ficar parada ao meu redor. E se eu não puder olhar para fora, eu não vou conseguir distinguir esse elevador desse cara flutuando no espaço. Na verdade, você até vai poder, dependendo das dimensões do seu elevador, porque se você tiver um campo gravitacional real, vai ter os efeitos de maré que a gente vai discutir daqui a pouco, tá? E aí você até poderia distinguir. Mas se você tiver um elevador suficientemente pequeno, que os seus aparelhos de medição não possam distinguir mais esses efeitos de maré, então você não consegue distinguir essa situação dessa, tá? Então, para o Einstein, esse referencial seria tão inercial quanto o outro, ou seja, tão bom quanto esse para você fazer a sua física, né? E agora, se você pensar um pouquinho, estou num satélite em queda, satélite girando em torno da Terra, é um satélite em queda na Terra, é um satélite que está simplesmente sujeito ao campo gravitacional da Terra, né? E eu estou aqui dentro, né? Eu largo uma pedra lá, ela fica paradinha em relação a mim. Então, se eu não olhar para a Terra, eu estou achando que eu estou num referencial inicial, né? Não estou olhando, não sei onde eu estou. Eu não estou achando que estou no referencial inicial. Tá? E vou achar que, então, eu estou descrevendo uma linha reta. Essa minha pedrinha também está descrevendo uma linha reta. Só que nesse referencial inicial, entre aspas, a gente sabe que a trajetória da pedrinha que ele largou dele próprio é uma curva. Então, nesses referenciais iniciais generalizados pelo princípio da equivalência, a trajetória da partícula livre não é mais uma reta, mas é uma curva. E isso levou Einstein, então, a pensar que, na verdade, a gravitação estava associada aos espaços curvos. E, de fato, a Universidade Geral, que comemorou 100 anos em 2015, o que o Einstein pensou? Bom, a gravidade atua em tudo que existe, né? Não tem nada que não sofra ação da gravidade. E também todas as partículas caem da mesma forma, independente da composição delas, da estrutura delas, né? Esse tipo de comportamento é o mesmo tipo de comportamento dos corpos livres, né? Todos eles, no caso da física newtoniana, né, descrevem uma linha reta independente da composição dessa partícula, né? Uma partícula livre, independente se é um próton, se é um nêutron, seja lá o que for, ou uma nave espacial, ou o que seja, vai descrever uma linha reta. Então, essas coisas são muito análogas, né? Então, que o Einstein pensou que a gravitação, na verdade, não é uma força. O que uma grande massa faz é curvar o espaço-tempo ao seu redor. E, na verdade, os corpos seguem livres. Mas apenas o espaço-tempo ao seu redor é curvo. Então, a trajetória geodésica, a trajetória menor caminho entre dois pontos, não é mais uma reta, mas é uma curva, né? Então, essa é uma figura padrão, né? Desculpa. Essa é uma figura padrão
que a gente tem, né? A Terra, o espaço curvo em volta dela, não sei o quê. E aqui, repara que aqui aparece uma coisa mais ampla, né? Que agora os relógios e réguas não dependem só do movimento de um corpo, né? Não são só relativos por causa disso, mas também podem depender da posição desses relógios, dessas réguas em relação à grande massa. Isso é muito importante, inclusive, para o GPS. O GPS que a gente usa para chegar em algum lugar, se a gente não botar essas correções da gravidade geral em relação ao campo gravitacional terrestre, o GPS erraria por centenas de metros, qualquer lugar que a gente fosse chegar, tá? Então, esse realmente é um efeito real e importante, né? Bom, então, a Leila mostrou o livro lá, o Gravitation, que é, digamos, uma certa bíblia da gravitação, tem 1000 páginas. Aqui está o Thorne, que ela citou. Mais adiante, a gente vai falar do Wheeler também. E esse aqui é um retrato, a capa é muito bacana, né? Porque é a maçã é aquela coisa da gravitação, um espaço curvo na superfície da maçã, mas você olhando com detalhe uma pequena região ali, ela vai parecer plana, e nessa pequena região, pequenininha, que é o chamado elevador de Einstein, vale as leis da gravidade restrita. Ou seja, os cones de luz continuam valendo localmente. Tá? Isso é muito importante para tudo que a gente vai ver. Os cones de luz continuam valendo localmente. Tá? Então, essa capa aqui, acho que é a essência da relatividade. Muito bacana essa capa, muito bem sacada, né? Bom, continuando. Tá, bom, aí só uma revisão, uma coisa rápida, né, que eu acho talvez importante dizer, né, que o Einstein previu, então, que haveria um desvio da luz ao passar pelo Sol, né, mas para observar esse desvio, vocês devem conhecer isso bem, para observar esse desvio, a gente só poderia acontecer através de um eclipse, né, porque se eu tô olhando, se não tem eclipse, eu estou olhando aqui, isso aqui é o dia para mim, né, não veria estrela nenhuma. Não precisaria ter um eclipse para eu poder ver essa posição desviada das estrelas. E realmente aconteceu um eclipse em 1919, que aí foram dadas expedições para Rio Príncipe, uma expedição aqui para Sobral, no Ceará, tá? Infelizmente, lá em Príncipe as medidas não foram boas, teve tempo ruim, mas em Sobral as medidas foram bastante razoáveis, bastante boas, e comprovaram a teoria do Einstein, né? Esse aqui é o grupo que veio para Sobral, ano passado teve uma comemoração sobre isso lá, né? E foi isso que lançou o Einstein, a grande fama que ele teve. Isso foi capa do New York Times, ele ficou muito famoso a partir disso, e ele cita essa situação, ele fala que essa frase em relação ao Brasil, o problema concebido pelo meu cérebro foi resolvido pelo luminoso céu do Brasil, né? Só para lembrar que ano passado comemoramos 100 anos disso, tá? Bom, e aí o Einstein fez, né, como a gente viu, a teoria foi em 1915, e logo depois, esse alemão, Karl Schwarzschild, ele, já no final de 1915, com o artigo publicado em 1916, ele chegou na primeira solução exata das equações de Einstein, uma solução no vazio, está supondo vazio, não tem matéria nenhuma, e com simetria esférica, tá? Então, essa é a solução dele. Vocês estão vendo aqui que o Einstein morreu, o Schwarzschild morreu logo depois, ele estava na Primeira Guerra, ele era alemão, estava na Primeira Guerra, e ele morreu justamente lá no campo de batalha, não lutando, mas por doença no campo de batalha, logo depois de ter feito esse trabalho, que é seminal, né? Aí você olha aqui para a geometria, né? Se a gente analisar um pouquinho, né? Esse R é a distância ao centro da simetria esférica, né? Se o R vai para infinito, a gente cai exatamente na geometria de Minkowski, na geometria plana, aquela geometria da relatividade restrita, né? Mas se o R, por exemplo, aí vamos ver quando o R se aproxima desse RS. Olha só, esse RS aqui é exatamente aquele do Mitchell e do Laplace, é exatamente o mesmo. Que agora vocês entendem, porque o S é uma homenagem ao Schwarzschild, tá? É uma homenagem ao Schwarzschild. Então, é exatamente o mesmo do Mitchell e do Laplace. Então, isso aparece lá na solução do Schwarzschild, e quando R igual a RS, você vê que isso aqui explode, né? Esse termo aqui explode, e também quando R igual a zero, a solução inteira explode. Então, uma solução que descreve, na verdade, descreve muito bem o que está
o que acontece fora de uma estrela, fora de um planeta, ela descreve muito bem a situação que acontece por lá, mas ela tem esse problema, né, de ter singularidades aqui no R igual a RS e em R igual a zero, tá? As pessoas, no começo, acharam, bom, essas singularidades, a gente viu que aquele RS para a Terra é 1 centímetro, para o Sol é 3 quilômetros, e então você já estaria dentro de um objeto, né, que está criando esse campo gravitacional esfericamente simétrico, né? Então, você já estaria dentro. Essa solução só vale para o vazio, ela não vale para alguma coisa que tenha matéria. Ela não vale para dentro da Terra, nem vale para dentro do Sol. Então, então simplesmente não vale ali, então as singularidades não teriam muito interesse. Mas ainda bem que os físicos são curiosos e começaram a tentar entender um pouco melhor isso aqui, o que significava essa singularidade. Já em 24, o Eddington e o Finkelstein, eles perceberam que a singularidade em R igual a RS poderia ser retirada por uma transformação de coordenadas. Eles não perceberam muito bem. Aqui está o trabalho deles, aqui está a métrica do Schwarzschild, aí eles fazem essa transformação de coordenadas aqui, e aquela singularidade em R igual a 2m desaparece. Mas em R igual a 0 continua lá presente, vocês estão vendo aqui, né? Então, esses caras foram os primeiros a perceber isso. Aí, a partir disso, o Lemaitre, né, que foi um grande cosmólogo também, um grande físico, um padre belga, né, percebeu, então, argumentou que essa singularidade devia ser não física. O Robertson percebeu que um observador caindo, ou uma partícula caindo, passando ali por aquela região, nada aconteceria com ela, até que, finalmente, já em 1960, os Carl Zecker's montaram um sistema de coordenadas que descreveria completamente essa solução do vazio, tá? Essa é uma descrição completa dessa solução do vazio. Eu não vou entrar em detalhes aqui, é riquíssimo o que tem aqui, tá? É muito bacana, muito bonito. São as coordenadas de Kruskal-Zecker's, tá? E a métrica nessas coordenadas aqui se escreve dessa forma, tá? Vocês veem que não tem singularidade em R igual a 2m, mas tem singularidade em R igual a 0, tá? O que está por trás disso, sei lá, depois, se vocês quiserem perguntar, depois eu falo, mas seria a solução exata, esfericamente simétrica das equações de Einstein, estendida para todas as regiões, né? Ok, mas certamente ela não é uma coisa realista, porque a gente vai ver que bom, a gente vai ver por que não é uma coisa realista, né? Porque na verdade ela é para o vazio mesmo, né? Bom, isso tudo é na questão matemática, tá? E na física, as pessoas começaram a se perguntar, será que seria possível alguma coisa ter um tamanho tão pequeno, uma quantidade de massa ter um tamanho tão pequeno? Bom, as pessoas já estavam sabendo lá pela década de 20, 30, que as estrelas, quando acabam seu combustível, quando vão terminar o seu combustível, elas, nos últimos momentos, elas têm uma grande explosão, que libera um monte de energia e sobra um pequeno caroço. No caso do Sol, esse caroço seria uma anã branca, né? E aí o físico indiano Chandrasekhar, que acho que a Leila mencionou ele aí no Prêmio Nobel, se não me engano, ele mostrou que se esse caroço tivesse uma massa maior que 1,4 massas solares, esse caroço, essa anã branca, se contrairia até um ponto de equilíbrio que seria a estrela de nêutron, tá? A estrela de nêutron, na verdade, é uma estrela que tem basicamente nêutrons, mas tem outros núcleos, pode ter prótons também e outras coisas, mas é basicamente de nêutrons, e é como se fosse um grande núcleo. Na verdade, a estrela de nêutrons tem por volta de 10, 15 quilômetros, é como se fosse um grande núcleo, um núcleo desse tamanho, é um núcleo atômico desse tamanho. Então, é uma coisa com uma densidade incrível. Uma estrela de nêutrons tem uma densidade de 10 a 15 gramas por centímetro cúbico. É uma densidade, é um núcleo mesmo, é um núcleo de um tamanho astrofísico, né? E aí, mais adiante, isso foi em 31, mais adiante, em 39, em 2 artigos, um artigo do Thomson e depois esse artigo muito importante do Oppenheimer e Volkov, se mostrou que a partir de 2,5 massas solares, na verdade o cálculo deles teve um errinho lá, na verdade a gente sabe,
a partir de 2,5 massas solares, mesmo a estrela de nêutrons fica instável, tá? Mesmo a estrela de nêutrons fica instável. E aí o Oppenheimer e o Volkov se perguntaram o que aconteceria, né? Então, eles fizeram uma contração esfericamente simétrica de um fluido sem pressão, só densidade de energia, fizeram as contas e viram que realmente a coisa colapsava, né? E esse é o artigo do Oppenheimer Snyder, tá? Oppenheimer Snyder, que é muito importante, que é a primeira vez que a gente vê a ideia de um buraco negro surgindo, né? Então, isso aqui, mas repara, tudo é esfericamente simétrico. Então, você tem uma poeira sem pressão colapsando, tá? E eles mostraram que, dentro daquelas condições de uma massa muito grande, eles mostraram uma massa total muito grande. Eles mostraram que chega um momento que eles contraem indefinidamente até formar uma singularidade, e se forma essa superfície aqui, chamada de horizonte, né, que é justamente naquele raio de Schwarzschild, onde vocês veem que o cone de luz se curva para dentro. Ó. Então, isso aqui já está indicando que alguém que passou aqui por dentro, alguém que entrar aqui dentro desse raio de Schwarzschild, se o cone de luz está curvado para dentro dessa forma, por causa do campo gravitacional, você não tem jeito, você vai cair lá dentro. E repara, não importa quão potente seja o seu foguete, você nunca pode andar com velocidade maior que a da luz. Então, você vai ter que cair aqui dentro. Isso, na verdade, é aqui fora, né? Aqui fora, em princípio, você poderia sair para o infinito, né? Ok? Não, isso, no entanto, mas isso foi uma coisa realmente muito importante, muito revolucionária. No entanto, é um caso muito particular. É uma esfera de matéria sem pressão e contraindo. Mas os pessoas foram estudando isso, e aí a década tem muito interesse sobre isso, foram vendo certas generalizações, mas nada muito importante. E aí, em 1960, na década de 60, é que veio o nome buraco negro, tá? Tem esse artigo aqui fala muito sobre isso, né? Da origem do nome, é bacana ali, é curioso, né? Na verdade, foi o Dick, o mesmo Dick que a Leila falou ali, da radiação de fundo, né? Que trabalhou com Peebles e tal, né? Aquele mesmo Dick que trabalha lá em Princeton, ele via lá os seminários sobre aqueles objetos escuros, gravitacionais, essas coisas que o Oppenheimer tinha mostrado, né? Havia um seminário sobre isso, as pessoas tentando entender isso. E ele falou, mas isso parece o buraco negro de Calcutá. Esse buraco negro de Calcutá é uma história horrorosa. Nos conflitos lá, que tiveram muitos, né? Entre a Índia e a Inglaterra, teve uma determinada situação, uma batalha que os indianos ganharam, e eles pegaram os soldados ingleses capturados e botaram numa cela, eram 150 soldados, botaram numa cela para 2 ou 3 pessoas. 150 pessoas, numa cela para 2 ou 3 pessoas. Então, no dia seguinte, 130 tinham morrido, né? E as pessoas se referiam a isso, né, como o buraco negro de Calcutá, o buraco negro de Calcutá. Então, quando teve essa palestra sobre isso, o Dick falou, parece o buraco negro de Calcutá, parece o buraco negro de Calcutá. E aí, em 64, foi a primeira vez que o nome buraco negro aparece, tá? nessa revista aqui. Mas onde o nome ganhou peso mesmo foi quando o Wheeler, que foi um cara que trabalhou muito, né, deu contribuições muito importantes para a física dos buracos negros, ele adotou o nome e aí passou a ser o nome oficial, buraco negro. Tá? Mas a origem é essa mesmo. Vamos dizer assim, uma coisa meio sem graça do Dick, mas é isso mesmo. Bom, aí, já em 63, deu uma segunda solução exata das equações de Einstein, agora com momento angular, que foi desse Kerr aqui, Roy Kerr, que está vivo até hoje. Tá? Esse A aqui está ligado com o momento angular, é uma solução bastante complexa, tem mais de um horizonte, tem mais é bem complicado, quer dizer, bem complicado, é razoavelmente complicado, né? Tem essa região aqui que é muito interessante. Essa região não você pode escapar dela, se chama ergosfera, né? Ergo-região. Você pode até escapar dela, mas é impossível você ficar parado.
você vai ter que se movimentar junto com a rotação do buraco negro. É impossível ficar parado. Você pode ter o foguete mais potente do mundo, você não vai conseguir deixar de girar como esse buraco negro está girando, tá? E, aliás, e o Penrose, a primeira vez que aparece um Penrose aqui, ele mostra que existe uma possibilidade de extração de muita energia dessa ergosfera com possíveis fenômenos astrofísicos, tá? Então, aparece o Penrose aqui pela primeira vez, e aí agora ele vai entrar mesmo, né? Penrose, que nasceu em 1931, né? Hoje em dia ele está na Universidade de Oxford. E aí, o que ele pegou? Ele estava numa situação, isso era começo da década de 60, né? Ele estava numa situação que você tinha aquelas soluções muito particulares, entre aspas, de buracos negros, né? E eram muito poucas soluções, com simetrias impostas, ainda tinha a questão todas as coordenadas, que às vezes obscurece a física, né? E a pergunta é, será que buracos negros são realmente genéricos? E aí que o Penrose entrou, ele era matemático, tinha formação em matemática, e ele trouxe para a área as ferramentas poderosas da matemática da topologia, né, que a topologia estuda mais os aspectos globais dos objetos geométricos, não aspectos locais, porque a ideia dele foi tentar entender as equações de Einstein como um todo, não tentar resolver situação por situação, tentar entender a estrutura dessas equações, né, em termos topológicos, né? Então, foi a primeira coisa que ele fez. A segunda coisa que ele pensou é levar muito a sério essa existência de cone de luz, né? Os cones de luz, como vale o princípio da equivalência de Einstein, como localmente vale a relatividade restrita, então, os cones de luz estão lá, na realidade geral. Os cones de luz estão lá, estão presentes. E aí, com essas ideias, ele chegou a um conceito revolucionário, que é esse conceito de superfícies aprisionadas. O que são essas superfícies? São superfícies de topologia fechada, no espaço vazio, circundando a matéria, tá? Cujos raios de luz emanando perpendicularmente aos seus pontos são convergentes. Tá? Então, o que ele diz? Então, isso é uma superfície aprisionada. Tá? Então, o que ele diz? A gente vai tentar esmiuçar isso olhando essa figura aqui, vendo que... Então, agora, uma vez que as condições de colapso são atingidas, por exemplo, aquelas massas limites discutidas anteriormente, dando uma instabilidade na estrela de nêutrons, por exemplo, e essas superfícies se formam, então você inevitavelmente vai formar singularidades com um horizonte em volta delas, tá? E isso é independente de qualquer simetria do colapso, e a única restrição sobre o fluido ali é que ele tem energia positiva. É a única restrição. Pode ter pressão, o que for, qualquer pressão, tá? Mas a única restrição é a energia positiva, que é uma restrição bastante razoável, né? E então foi esse artigo aqui no Physical Review Letters de 64, que foi assim, um breakthrough em tudo, né? Deu origem a todos os teoremas de singularidade que vocês já devem ter ouvido falar, né? Assim, importantíssimo para a relatividade geral. E aqui está a ideia, né? A ideia, então, por exemplo, você tem uma superfície aqui, eu discutir mais tecnicamente, mas aqui tem uma região, a região que tem matéria, né? Que assim, não precisa ser esfericamente simétrica, mas não precisa ser. Tá? Então, ela está contraindo. Repara que essa superfície aqui, ó, se você tem um cone de luz aqui, esse cone de luz pode sair para cá e aqui esse outro aqui vai sair para cá. Repara que nessa situação aqui, ó, os cones de luz são divergentes, né? Um sai para cá e o outro sai para cá. Essa matéria vai se contraindo, aí a partir de um certo ponto, esse cilindro aqui é o raio de Schwarzschild, tá? Esse é o raio de Schwarzschild aqui, ó. Raio de Schwarzschild. Então, quando ela fica menor que o raio de Schwarzschild, aí eu posso pegar, tá vendo essa superfície aqui de topologia fechada, pode ser qualquer topologia fechada, tá? Essa superfície aqui que está envolvendo a matéria, reparem, então, uma superfície no vazio, as trajetórias da luz dela, tanto desse lado da superfície quanto desse, são convergentes. E aí ele mostra que uma vez que são convergentes, que vale a relatividade geral e que vale a energia positiva, então necessariamente você vai formar uma singularidade. E essa prova é independente de qualquer simetria. Tá?
e energia positiva. Então, essa é a ideia fundamental dele, de usar essas superfícies aprisionadas, que tem só uma característica topológica e de envolver toda a matéria, e essa propriedade relativa às trajetórias da luz, e aí ele mostrou isso, tá? Então, esse é um resultado extremamente importante, foi um breakthrough, a origem de todos os teoremas da singularidade, realmente muito importante, e aí ele mostrou que realmente, uma vez que você tem situações onde aqueles caroços têm massas maiores que aqueles 2,5 massas solares, o colapso vai acontecendo, essas superfícies aprisionadas se formam, e aí não tem mais jeito. Você vai formar essa coisa, um buraco negro. Tá? Bom, aqui está exatamente a ideia, né? Você tem a matéria colapsada. Então, essa aqui é importante, né? Porque o Penrose também... O Penrose deu muitas contribuições, né? Uma delas foi esses diagramas, que, na verdade, o Carter também pensou neles, né? O Brandon Carter, que também do pessoal inglês lá, né, de 1942, agora ele está na França. Eles bolaram esses diagramas, que esses diagramas são muito úteis, porque são diagramas que contraem o infinito, né? Porque a ideia é estudar... O importante é manter os cones de luz, tá? Que os cones de luz é que dão a causalidade, tá? A gente sabe que se a gente pegar uma métrica e multiplicar por um fator, o fator pode depender do espaço-tempo. Os cones de luz continuam o mesmo, porque o cone de luz é ds2 igual a zero, o elemento de linha igual a zero, tá? Né? Isso são os cones de luz. Se multiplica zero por uma função qualquer, os cones de luz continuam tendo a mesma estrutura. E se você pega essa função qualquer e traz o infinito para perto, você consegue ver muito melhor o que está acontecendo. Então, esses são os chamados diagramas de Carter-Penrose, que mostra muito bem o que está acontecendo, né? Então, você tem a matéria colapsando, formou o tal horizonte de eventos. Quem é esse? Isso aqui se chama Scry Plus. O que é isso aqui? Isso aqui é o infinito futuro da luz. Tá? E esse I Plus aqui é o infinito futuro de qualquer partícula material. Qualquer partícula material vai... o seu futuro infinito vai acabar aqui. Então, ele contraiu todo o infinito futuro de todas as partículas materiais para esse pontinho aqui. E todo o infinito futuro de toda a luz para essa região aqui, o Scry Plus. Né? Então, aqui é muito bacana então, você ver o que acontece. Né? Você tem um planeta, por exemplo, a Terra. Tá? Digamos que a Terra exista para sempre, né? Então, quando a Terra é material, ela vai terminar aqui, né? E aí você tem um viajante que vai sair da Terra e vai em direção a esse buraco negro que foi formado. Tá? Então, ele está emitindo luz para a Terra. Tá? Falando mensagem. Estou por aqui, o cara recebe aqui, estou por aqui, e assim por diante. Repara que quando ele vai chegando aqui perto, né, do horizonte desse raio de Schwarzschild, cada vez mais os raios de luz vão ficar mais perto do infinito futuro. Até que um raio de luz... exatamente aqui no raio de Schwarzschild, não só vai chegar lá no infinito futuro, ou seja, nunca chega, né? E aí, quando ele cruzar esse ponto aqui, tudo que ele mandar vai cair na singularidade, inclusive ele próprio, né? Então, esse eu acho que é um diagrama bastante ilustrativo, interessante, que ensina para a gente o que está acontecendo. Então, na verdade, quer dizer, alguém que está na Terra nunca vai ver alguém cruzar um horizonte. Nunca vai ver. A última mensagem dele vai ser antes de ele ter caído no horizonte. A pessoa vai passar normalmente, para ele, o tempo está passando normalmente, ele vai passar, e aí mas aí quando chegar aqui, ele não vai conseguir mais sair. Agora, o passar também depende de certas coisas, que tem o chamado efeito da maré, né? A força de maré. A gente sabe que o campo gravitacional, na verdade, não é homogêneo, né? Por exemplo, você tem um astronauta, tem aqui um astro qualquer, né? A força gravitacional no pé dele é mais forte do que a força gravitacional na cabeça dele, né? Na realidade geral, compreende a física de Newton, né? Contém a física newtoniana. Então, ele vai sentir mais força no pé do que na cabeça, e também pelos lados. Então, o que ele sente é uma espécie de esticamento aqui vertical e uma compressão horizontal. Né? Esse esticamento horizontal, vertical, por exemplo, a gente pode calcular muito simples, é só fazer uma conta newtoniana também, coisa que pode passar para o ensino médio,
fazer a diferença da força gravitacional no pé e na cabeça. Essa força gravitacional, essa diferença é proporcional à massa, ao G e tal, à altura do cara, né, à altura do astronauta, e cai com 1 sobre R ao cubo. Esse fato de cair 1 sobre R ao cubo também é muito importante. Quer dizer, que a força de maré cai muito rapidamente. Tá? No caso da Terra, as forças de maré são muito, muito baixas. Tá? A gente nem sente. Mas no caso, se você está entrando no raio de Schwarzschild, a força de maré pode ser absurda. Então, essa situação aqui, né, de você cruzar o raio de Schwarzschild, vai depender do tipo de buraco negro que você está atravessando. Então, lá, vamos para as observações, então. As primeiras evidências, assim, de que deveria, talvez, existir no universo buraco negro, foi quando o pessoal observou o quasar, né? E, aliás, isso, o artigo do Penrose, aquele artigo que eu citei, começa exatamente com isso. Porque são objetos muito distantes, com um brilho de uma galáxia inteira, né? E as pessoas começaram a pensar, bom, o único jeito, talvez, de gerar tanta energia, seja pela formação de buracos negros gigantes, alterando a matéria ali do lado, com a energia gravitacional imensa, acelerando partículas carregadas que emitiriam luz, que formariam intensos campos magnéticos. E o pessoal começou a pensar essa como sendo a única explicação para aquilo, né? E, na verdade, o Hubble, recentemente, detectou um quasar a 12 bilhões de anos-luz com um brilho de 600 trilhões de sóis. É uma coisa absurdamente grande, né? E aí, em 1969, o cientista inglês de Cambridge, né, o Donald Lindenbell, que faleceu recentemente, infelizmente, ele propôs, né, que provavelmente em todas as galáxias haja um buraco negro no centro, um buraco negro gigante, incluindo a nossa. E aí foi isso que instigou os nossos outros 2 laureados, né, a procurar um buraco negro no centro da nossa galáxia. Aqui está a nossa galáxia, tá? Esse é o centro da nossa galáxia. Nós estamos aqui. A distância do centro da nossa galáxia até nós é 25 mil anos-luz. Né? Parece que se tem um buraco negro no centro da nossa galáxia, parece que ele é quietinho, ele não tem esses discos de acreção aqui tão violentos, tá? Parece que ele é quietinho. Tá? Mas mesmo assim, esses 2 físicos, né, a Andrea Ghez e o Rainer Genzel, ela americana, né, e ele alemão, tentaram se perguntar, porque tentaram fazer uma observação do centro da nossa galáxia. Né? Só que isso é muito difícil, por 2 motivos. Primeiro, porque a luz que sai do centro da nossa galáxia é contaminada, assim, ela vai ter que atravessar muita poeira, porque a nossa galáxia é muito densa, muito cheia de poeira, né? E só poderia ser feito no infravermelho. E como para observar o que acontece em volta, precisando de muito tempo de observação, eles não podiam fazer nada usando satélite, que satélite é muito caro. Tá? O que eles fizeram? Então, eles usaram... a Lena já falou sobre isso, né? Um telescópio lá no Chile, o Genzel, e um telescópio no Havaí, ela quer, né? E aí, tinha mais um problema que é o seguinte, né? Eles precisavam fazer medidas com muita precisão e eles estão aqui na Terra, né? Tem que passar pela atmosfera. E a luz sofre muita interferência da atmosfera, então a imagem fica borrada. Então, eles criaram essa técnica espetacular, que é Laser Guided Star Adaptive Optics, NGS, e esses lasers aqui são reais, né? E qual é a ideia deles? A ideia deles foi mandar um feixe de laser para lá, para o alto da atmosfera, que excitaria átomos de sódio a uma altitude lá de 100 km, e uma vez excitados, esses átomos de sódio se agrupam e formam como se fosse uma pequena estrela artificial, vai brilhar. Essa estrela artificial, então, eles detectariam. Tá? Só que eles sabem exatamente onde essa estrela foi criada, porque o laser é muito preciso, né? Eles sabem exatamente, então eles poderiam descontar toda a influência da atmosfera nessa trajetória. E aí, usando isso, essa técnica, e usando espelhos que pudessem descontar isso, eles conseguiram uma precisão espetacular. Né? Isso aqui seria uma medida de uma estrela lá perto
no centro da galáxia, perto do centro da galáxia, né? E aqui usando essa técnica, você vê que a imagem fica muito menor, muito mais precisa. É uma resolução de 1/20 de segundo de arco. Eles conseguem, em certas situações, ser melhor até que o Hubble no óptico. Né? Então, essa foi uma ideia genial, tá? E com isso eles observaram, né, várias estrelas em torno do centro da galáxia fazendo esses movimentos aqui, tá? Os pontos são os pontos que realmente foram medidos, tá? Você tem que ver, você também tem várias estrelas com órbitas diferentes, né? Todas mais ou menos centradas na mesma região. A mais importante que eles conseguiram medir a órbita completa é essa aqui, ó, é o S2, tá? E a S2 chegou mais perto do buraco negro aqui no dia 19 de maio de 2018. Agora, eles medindo a órbita inteira, sabendo toda a aceleração e a distância, por uma física newtoniana simples, né? Se você tem aceleração e distância, você tem a massa que está lá dentro. E eles calcularam a massa que está lá dentro, e a massa que está lá dentro é 4 milhões de massas solares. É isso mesmo. Então, aqui dentro, na região meio escura, tem meio escura não, totalmente escura, tem 4 milhões de massas solares. Né? Isso dá um raio de Schwarzschild da ordem de 10 milhões de quilômetros, né? Que é mais ou menos 30 vezes a distância da Terra à Lua. Né? É um raio de Schwarzschild bem grande, a força de maré seria como se você tivesse pendurado numa barra, tá? E botasse um peso de 1 quilo no seu pé, né? Não é importante, não, a força de maré é importante, então alguém que se aventurar pode passar por esse horizonte, não vai acontecer nada com ele, tá? Agora, só que ele nunca mais vai conseguir voltar. Tá? Então, dê por esse buraco negro é atravessável para seres humanos, né? E justamente por passar tão perto assim, repare, a distância daqui até aqui o centro é mais ou menos 120 vezes a distância da Terra ao Sol, ou seja, 20 bilhões de quilômetros, né? Mas está bem perto dessa região com muita massa, né? A velocidade dessa estrela é 3% da velocidade da luz. E eles fizeram medidas também para testar a gravidade geral, que funciona muito bem, porque a gravidade é muito forte, você está aí testando a gravidade geral em regimes bem importantes, né? Então, e ainda continua acontecendo coisas interessantes. Eles perceberam que aqui é o S2 e aqui é a região onde está o buraco negro. Eles perceberam que depois de um certo tempo, essa região ficou excitada, aconteceu alguma coisa com ela, tá vendo? Aqui não estava acontecendo nada, e quando o S2 passou por perto, alguma coisa aconteceu aqui. Então, a gente está fazendo investigações sobre isso, né? Bom, então essas estrelas da nossa galáxia, claro que também não existem só, esses não são os únicos candidatos a buraco negro. Eu vou pincelar rápido aqui, que eu já devo estar terminando, né? Vou falar rapidamente dos outros candidatos, né? Tem buracos negros estelares, né? O primeiro deles é esse Cygnus X1, que está na direção da constelação de Cisne, né? Ele tem 15 massas solares, né? É um buraco negro derivado de uma estrela muito massiva, que se contraiu, é uma estrela mesmo. O raio de Schwarzschild dele é da ordem de 50 quilômetros. Aí, nesse caso, a força de maré é intolerável, né? Como você pendurado na barra, amarrar um peso de 1.000 toneladas no seu pé, você vai ser totalmente dilacerado, tá? Ele está a 6 mil anos-luz de distância da gente, está dentro da nossa galáxia. Tem uma gigante azul perto desse parece um buraco negro. Ele foi descoberto em 64 e tem muito disco de acreção lá dentro, tem jatos, ele já foi observado no rádio, no visível, no raio-x, ele já foi muito estudado e parece ser realmente também um buraco negro, mas um buraco negro estelar, tá? Mas as conclusões sobre isso estão muito mais lentas, porque tem todo esse disco de acreção em volta, essa coisa toda que torna um pouquinho mais difícil de ver o que é, mas parece que é um buraco negro mesmo. E tem esse aqui que vocês também devem ter ouvido falar no ano passado, ou se foi em 2018, não me lembro, que no centro dessa galáxia MC87, que está lá no aglomerado de Virgo, parece que existe aí
um buraco negro com 6 bilhões de vezes a massa do Sol. 6 bilhões, não é milhão, não, 6 bilhões. Tá? E ele está a 55 milhões de anos-luz de nós. Tá? Nesse caso, o raio de Schwarzschild desse buraco negro é do tamanho do sistema solar. É um buraco negro do tamanho do nosso sistema solar. Esse aí não tem o menor problema de atravessar, a força de maré dele é zero, né? Não tem o menor problema de atravessar ele, né? Bom, então as pessoas... Só que esse buraco negro tem bastante matéria em volta, tem jatos, né? Tem jatos até de 5 mil anos-luz que saem dele, é uma coisa absurda, né? E as pessoas, os físicos, os astrônomos, né, os físicos começaram a pensar, como esse raio de Schwarzschild é muito grande, talvez a gente possa perceber efeitos do próprio raio de Schwarzschild mesmo, né? Porque aqui, tudo isso aqui que foi feito é ver efeitos lá longe do buraco negro, né? Repara que aqui, essa estrela está a 20 bilhões de quilômetros, então é 2 vezes 10 a 9 quilômetros, né? Então isso está 100 vezes a distância do raio de Schwarzschild, né? Está bem longe, né? Então esses efeitos estão bem longe do raio de Schwarzschild, tá? As pessoas começaram a pensar se aqui, com esse buraco negro tão grande, se a gente podia ver efeitos do próprio raio de Schwarzschild, né? E isso seria uma coisa muito interessante e muito importante. Por quê? Porque perto do raio de Schwarzschild, a 3 vezes o raio de Schwarzschild, a luz é muito dobrada, você pode até ter órbitas circulares da luz, tá? Então, se você está perto do raio de Schwarzschild, você vai ter efeitos de lente muito, muito, muito importantes, tá? E aqui são cálculos que foram feitos para várias situações, né? Para buracos negros de diversos momentos angulares, de diversas massas e tal. Inclusive, aqueles cálculos que a Leila mostrou do Kip Thorne são baseados nisso, né? São esses efeitos de lente mesmo, em volta do buraco negro. Então, o pessoal vai começar a olhar, tentar ver se era possível ver isso, né? Só que se essa última órbita circular, dos fótons, que é 3 vezes o raio de Schwarzschild, como a distância é muito grande, você precisaria de isso corresponde a uma abertura angular de 20 microarcosegundos, que é muito pequena. A resolução angular de um telescópio é basicamente o comprimento de onda que você observa e o diâmetro do espelho, né? Quando é um par de telescópios, você pode até, bem sincronizado, essa distância aqui pode ser até a separação entre os telescópios, né? E aí as pessoas começaram a pensar, bom, que tal fazer um telescópio, um arranjo de radiotelescópios, né, envolvendo a Terra inteira, totalmente sincronizados, porque aí, nesse caso, esse B aqui poderia ser de 10.700 quilômetros, né? E, de fato, se você olhar uma comprimento de onda dessa ordem aqui, você poderia ter uma resolução até dos 20 microarcosegundos que eu estou falando ali, né? E aí, de fato, esse pessoal se uniu, todos esses telescópios aqui se uniram, tá? 2 no Chile, 2 no Havaí, um no Polo Sul, um no México, outro na Espanha e outro no Arizona. Esse aqui é o time deles todos reunidos, né? E eles, em determinado momento, eles focalizaram esses telescópios, né? Então, tá vendo? Eles estão aqui a distribuição em torno da Terra, né? Então, é como se você pegasse um telescópio com um espelho do tamanho da Terra. Mas, para vocês fazer isso, você precisa coletar muito dado, tudo muito sincronizado, e, assim, é uma tecnologia de informação muito, 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 muito importante, tá? Mas eles conseguiram. Eles programaram 4 dias de observação em 2017, e depois desses dias eles chegaram nessa imagem aqui, que é muito parecida com aquela que a Leila mostrou, né, com as outras que eu mostrei, dos cálculos do Thorne, né? Para quem viu o Interestelar, não é muito diferente disso que está aqui, não, tá? Agora, a quantidade de HDs foi imensa, a quantidade de dados, aqui só para vocês terem uma ideia, né? É suficiente para uma playlist de MP3 de alta qualidade, com música para ouvir por 4.700 anos, então é uma quantidade de dados estúpida. Eles levaram 2 anos para analisar e chegaram mostrando essa foto aqui no buraco negro, tá? Que foi uma coisa espetacular, né, em 2019. Tá? Então, mais uma evidência de buraco negro, né? E, finalmente, as ondas gravitacionais, que ele já falou, né, do prêmio Nobel, ela contou lá do interferômetro, né? Esse aqui é o LIGO, né?
foi construído para isso, a Camila já contou. Isso aqui é o que era esperado, né? Quando você tem dois buracos negros, ou dois objetos compactos espiralando e se aproximando entre si, eles vão formando essas ondas gravitacionais com essas frequências, aí elas se juntam, tem esse merger, e aí forma uma coisa meio acharutada que vai se adaptando até ficar esférica, e como você não tem mais quadrupolo, quer dizer, a onda gravitacional precisa de um objeto que tenha momento de quadrupolo. Quando isso acaba, não tem mais onda gravitacional. Tá? Todo esse cálculo aqui, teórico, aqui pode até ser feito com teoria de perturbação. Aqui também existe teoria de perturbação para esse ring down, que se chama usando, como é que chama aquilo? Não esqueci. Modos quase normais. Agora, essa parte aqui do merge, né, da união mesmo, precisa de cálculo numérico pesado. Tá? Então, esse aqui é o teórico, e aqui realmente o pessoal observou, né? Tanto num lago lá em Washington, você vê que eles estão bem afastados, aqui, um aqui, outro aqui, nos Estados Unidos, tá? O outro em Livingston, são bem parecidos e tal, e esse primeiro que foi observado, né, usando a realidade geral que bate com esses dados aqui, seria então a colisão de dois buracos negros, um de 29 massas solares e outro de 36 massas solares, né, que geraram um buraco negro de 62 massas solares. Então, teve 3 massas solares que foram perdidas, foram exaladas em termos de ondas gravitacionais. Mas essa energia é estúpida. É uma energia, uma potência, a potência dessa colisão gerou uma energia que é maior que a potência de emissão eletromagnética de todas as fontes luminosas do universo observado. Então, seria uma potência absurda. Tá? E a distância do evento seria mais ou menos de 1 bilhão de anos-luz. E aí a Leila falou que tem várias outras observações, né? Esses são os prêmios Nobel que a gente viu, né? Que a Leila comentou, tá? Agora tem esse Enviro, lá na Itália, né? O Virgo, o observatório Virgo também, que se uniu aos outros 3, isso foi construído na Itália. Né? Bom, e aí, concluindo, né? Buracos negros parecem ser coisas comuns no universo, né? Além da evidência teórica, né? Postada pelo Penrose, existem várias evidências observacionais, né? É o que eu quis dizer aqui, várias evidências de uma teoria consistente que indica a sua existência. Os horizontes, aquele raio de Schwarz hoje é bem entendido, pelo menos do ponto de vista clássico, do ponto de vista quântico é outra coisa. Agora, o que existe, mesmo do ponto de vista, o que existe no céu do buraco negro, ninguém sabe. Isso é um terreno que ninguém tem ideia. É possível alguém entrar no buraco negro, nesses gigantes é possível, mas o que será descoberto lá dentro, ninguém saberá, o cara nunca vai poder passar adiante, né? Queria realçar que o prêmio Nobel deu 50% para a teoria, 50% para o Penrose e 50% para os outros 2 observacionais, e eu acho que eles estão querendo dizer uma coisa importante, né? Que tanto teoria quanto observação são igualmente importantes. Teoria e observação são igualmente importantes para o progresso da ciência, né? Porque sem experimento e observação, obviamente, a gente não entra em contato com a natureza, não há do que falar, e sem teoria não se sabe o que observar, né? Ou nem como observar e como interpretar a observação, né? Por exemplo, sem teoria, a gente nem construiria esse detetor de ondas gravitacionais, a gente nem saberia que elas existiam, nem como construí-lo para prever, para ver essas coisas. A gente nem observaria o céu da nossa galáxia, nem ia saber que existe essa coisa chamada buraco negro, entendeu? Então, as duas coisas são importantes, né? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que é a Andrea Ghez, a 4ª mulher a ganhar um prêmio Nobel na história, mas ainda bem que as 2 últimas, quer dizer, ainda bem, a gente sente um progresso, né? Que nos últimos 4 anos tivemos 2 ganhando prêmio Nobel, 2 mulheres ganhando prêmio Nobel, quer dizer, na verdade é espantoso ao mesmo tempo auspicioso, né? Foram 4, sendo que praticamente mais de 100 anos foram só 2, mas nos últimos 4 anos tivemos mais 2. Então, as mulheres estão realmente ganhando seu espaço na ciência com todo o mérito, e isso é muito bom para todos nós, né? E mais uma coisa que realmente, se mais falando uma última coisa sobre a observação de ondas gravitacionais, e eu acho que isso é uma marca na história da humanidade, é muito importante. O homem antes era como se o homem fosse
fosse surdo, ele via o universo, mas era surdo. Agora ele abriu um outro canal, né? Como se agora ele pudesse ouvir o universo, tá? Então, por exemplo, aquele choque de buracos negros absurdo que aconteceu, a gente jamais teria sabido deles se não existissem ondas gravitacionais. Eu acho que isso é uma coisa importante, é a humanidade olhando o universo com outro sentido. E eu acho que espera, né, que no ano 3000, eu tenho certeza que os cientistas vão lembrar o século XXI como aquele onde foi pela primeira vez observada a onda gravitacional. Tenho certeza, esse século XXI está marcado por isso. Né? E isso é uma coisa muito importante. Agora, ondas gravitacionais servem para alguma coisa? Não, acho que por enquanto nada, né? Mas essa importância de conhecimento que a gente tem para o universo é incalculável, é espetacular. E a National Science Foundation, que é americana, né? Os Estados Unidos, dito um país tão pragmático, né? Que é americano, eles sabem que isso é importante, sabem que isso é muito importante, fazer pesquisa básica. Tanto é que investiram 1,1 bilhão de dólares, que foi o maior investimento da National Science Foundation na construção do lago. Tá? Então, esse pessoal sabe perfeitamente que a pesquisa básica é fundamental, não só para uma questão de tecnologia, mas uma questão de conhecimento humano mesmo, né? Para a humanidade. Né? A humanidade, só é a humanidade se conhecer, né? Se pensar, senão não é a humanidade. Né? Então é isso. Obrigado. Já termino aqui. Beleza, Nelson. Obrigado pela palestra. Excelente, né? O Marcelo Rebouças tinha levantado a mão primeiro. Pode fazer sua pergunta. Marcelo, tá me ouvindo? Será que ele caiu de repente? Marcelo, levantou a mão, mas... Bom, então o América... Está no mudo, Marcelo. ou ele está no mudo, talvez. Desculpa, agora deve dar, né? Sim. Pode falar. Eu tenho duas perguntas, uma de caráter observacional e uma de caráter teórico, mas duas dessas perguntas, Nelson. Eu queria só te fazer esse comentário, cobrança, que é o seguinte. O que resultou na demonstração desse teorema de singularidade, e todos eles, tem vários, se iniciou com um trabalho que você não citou, é fundamental, e foi o primeiro teorema de singularidade provado, um trabalho feito 10 anos antes do que o Penrose pelo Schwarzschild. O primeiro teorema de singularidade mostrado na física foi baseado nas equações que a gente hoje chama de equações de Richard-Urey, e aí ele introduziu o conceito de focamento de geodésicas, né? Mas isso é só uma sugestão para que você, na próxima vez que for falar desse prêmio Nobel de singularidade, lembre que o Richard-Urey primeiro, mais ainda, todos os teoremas de singularidade que eu conheço usam o conceito de focusing de geodésicas nulas ou tipo tempo. Então, foi um trabalho destacadíssimo que não pode ser esquecido, o trabalho do Richard-Urey. Mas agora eu vou fazer minhas perguntas, uma teórica e uma experimental. Não sei se você quer comentar sobre esse meu ponto aí Não, você tem razão, Marcelo. O trabalho do Richard-Urey é muito importante mesmo. Eu vou inclua ele. Não, é muito importante, sim. Ninguém prova nenhum teorema de singularidade sem o conceito de focusing. Sim. Mas precisou, mais uma coisa fundamental foi esse conceito de superfície aprisionada. Vou já chegar nela. Agora minha pergunta teórica. Minha pergunta teórica é a seguinte, Nelson. Esses teoremas de singularidades têm 3 premissas básicas. Uma premissa ligada à
violação de causalidade, eles proíbem que a causalidade seja violada. Outra premissa é uma premissa de condição de energia, que você pode olhar como premissa de curvatura, você pode formular em termos de tensor de Hit. E a terceira premissa é a existência dessas superfícies Trappert, que é uma maneira de traduzir de forma topológica que o campo gravitacional é muito intenso. Tá? Só recapitulando coisa que você sabe em excesso. Desculpa. Feito isso, outro dia eu estava pensando a diferença de um teorema na matemática e um teorema para um físico, que é o que fez o Penrose, no trabalho de 65 que levou ao Nobel. Eu considero o Penrose um físico, diferente de você que considera matemático. O matemático ele tem as suas hipóteses, demonstra as suas consequências e não se preocupa em checar as hipóteses. O físico não é tão assim. Ele tem que se preocupar em checar as hipóteses. Então, por exemplo, quando você modela o universo, um princípio cosmológico, homogeneidade e isotropia, você procura verificar as premissas que levam à modelagem do modelo padrão. Hoje em dia se busca checar o princípio de Copérnico, se busca checar a isotropia. É bem diferente a atitude diante de um teorema de um físico ou um matemático. A minha pergunta é, essas premissas que baseou o Penrose para demonstrar a singularidade, entre elas existe a premissa, repetindo uma delas, de não é possível violar a causalidade. Essa premissa existe, se essa premissa pode ou não ser relaxada, é a minha pergunta. Por quê? Porque a gente sabe que na métrica de Kerr tem violação de causalidade. Então, a métrica de Kerr viola uma premissa do teorema de Penrose. Estaria proibindo a existência de black hole de Kerr com momento angular? Não sei. A pergunta é, essa premissa pode ser relaxada? Olha, se chegar com premissas menores a uma inevitável singularidade? Essa é a pergunta teórica. Isso por quê? Meu incômodo? Meu incômodo é porque eu sinto na natureza a exclusão de um black hole tipo Kerr, que tem algum momento angular. Mas se eu admito essa premissa, está excluído desse teorema. Haveria algum teorema em que eu poderia relaxar a premissa de causalidade e incorporar o black hole de Kerr na natureza? Até o momento, segundo eu entendo bem, esse black hole de Kerr não está no teorema de Penrose de uma singularidade inevitável. bom, Teórica. posso falar? Bom, Relacional. em primeiro lugar, o Penrose ele é formado em matemática, ele fez o doutorado em matemática. Mas eu acho também que ele acabou se tornando um físico mesmo, né? Ele fez tudo que ele usou o que ele aprendeu em matemática para fazer física, né? Para estudar relatividade, depois mecânica quântica, que ele se interessa muito, né? O Penrose é mais um pensador, vai muito além de ser matemático e físico, entendeu? É muito além disso, eu acho. Tem gente que até diz que realmente o Penrose é muito além disso. Então, ele pensa sobre várias coisas. Tem gente que diz que o Prêmio Nobel enobrece certas pessoas e tem certas pessoas que enobrecem o Prêmio Nobel, né? Tem pessoas que defendem que o Penrose enobreceu o Prêmio Nobel. Mas, bom, essa é outra história. Em relação realmente, você tem as condições de, pelo que eu estou entendendo que você está falando, de não existir curvas tipo tempo fechadas, né? Isso é uma condição realmente, tá? Que se você teorema. Se você tiver a curva de tempo fechada, você violaria.
Agora, o buraco negro de Kerr, ele tem singularidades. Ele tem singularidades. Mas não está no teorema, que é inevitável singularidade do teorema, não está. Ela exclui Kerr. Não, mas o buraco negro de Kerr tem singularidades, inclusive todas essas. A maior parte dos buracos negros que a gente. Todos eles que a gente observa são no fundo de Kerr, tem alguma rotação. Todos eles têm uma rotação. Agora, essa violação da causalidade só acontece em regiões que aí a solução de Kerr nem vale mais, entendeu? Muito afastado isso. Muito, muito afastado. Então, fisicamente, isso não tem muita relevância aí. Mas do ponto de vista teórico, se você estudar, relaxar essa condição e ver o que acontece, eu acho interessante pesquisar. Mas existem, nessas situações físicas que a gente está vendo aqui, todos os buracos negros que já foram vistos, estudados, né, essa condição não vale, porque fisicamente ela não se aplica, não se adequa, entendeu? Agora, todos os buracos negros que estão aí, que estão sendo observados, eles são de Kerr. Todos eles têm algum momento angular, inclusive aqueles da onda gravitacional, todos eles têm um pouco. Entendeu? Aquele que foi observado, que foi medido, aquele do centro da galáxia MSE, né? Também tem uma certa rotação, tem uma rotação. Na verdade, não existe buraco negro de plástico, porque realmente seria um buraco negro totalmente sem girar, é um conjunto de medida nula, entende? Mas porque justamente a violação de causalidade só vai acontecer em uma região ideal onde realmente não está valendo mais. Você já tem outro material, já tem outras coisas, já tem um disco de acreção em volta, já vale outras coisas. Então, mas a solução permite a violação, né? Deixa eu fazer um comentário, não sei se é que eu vejo essa condição de causalidade como uma condição também topológica. Você, no fundo, está impondo a condição de orientabilidade temporal, e orientabilidade é uma característica topológica. Não, então, verdade. Tem hipóteses topológicas. Não, é verdade. Mas ele tem uma motivação física, né? E a não violação, você diz que o espaço-tempo é orientável. Uhum. Não existe... dizer que ele é orientável é dizer que não há curva de tempo fechada. Temporalmente orientável, desculpa. O enunciado preciso é esse, que pode ser espacialmente orientável. É temporalmente orientável. Então, são duas hipóteses topológicas. Uhum. Você acabou por tocar na minha outra questão. Olha, eu entendo que não está no teorema de Penrose a permissão para o buraco negro de Kerr, e também entendo o que você disse, que o buraco negro de Kerr tem singularidade por outro tipo de análise que você faz. Isso eu entendo. E a minha pergunta é a seguinte, eu acho que você já tocou nela. Se essas observações que esse pessoal que ganhou o Nobel fez, ela tem alguma premissa aí, só me confirme, de que Schwarzschild não quer. Não, eu queria informação sobre o momento angular nessas observações que dizem ter confirmado a existência de buracos negros no centro da galáxia. São buracos que Schwarzschild quer ou eles não definem isso? Como é que está essa questão? Não, é tudo de Kerr. São todos de Kerr. Tudo que tem que ser feito, tudo que tem sido feito em buraco negro em relação à observação, sempre se admite uma quantidade de rotação, né? Uma quantidade de momento angular. Uhum. E é justamente essas medidas, todas essas medidas que estão sendo feitas nas ondas gravitacionais, você, dependendo do valor das ondas gravitacionais, você pode dizer mais ou menos quanto está valendo, quanto é o momento angular de cada um dos buracos negros que estão colidindo, né? Aquele buraco negro que foi observado em Messier, né? Quer dizer, parece também tem um momento angular estimado, né? Todos eles têm. É o que eu esperaria, né?
não ter rotação é um caso muito particular. Claro, claro. Então, todos têm. Agora, tem rotação muito pequenas, outras maiores, mas todos têm. Todos têm. É isso aí. Se eu entendo corretamente, o que o Penrose demonstrou, a inevitabilidade da singularidade, não é exatamente o que foi observado, na medida em que foi observado coisas que têm rotação. Nesse sentido. Mas é uma sutileza, isso não é tão importante, não. Me parece, mas o Rei Chalduri no início e o Penrose 10 anos depois levam às singularidades que a gente conhece em cosmologia e gravitação. Obrigado, Nelson. Nada, né? Ok, na sequência o Américo também quer fazer alguma pergunta. Pode falar, Américo. Nelson, ótima palestra. Tinha duas dúvidas, duas curiosidades. Uma sobre ondas gravitacionais e outra sobre o horizonte de eventos, raio de Schwarzschild. Vou falar do horizonte de eventos primeiro. Você falou que se a massa for muito grande, se o buraco negro for muito grande, você não necessariamente vai ter aquele efeito de maré que dá o efeito espaguete, né? Você poderia entrar lá e não ser destroçado. A minha dúvida é claro que está no domínio teórico, não tem como entrar, então não dá para saber, mas o que a teoria diz que vai acontecer se você cruzar lá? Você vai em direção à singularidade, ou seria possível, por exemplo, você ficar circulando ela, por exemplo? Ou, inevitavelmente, você cai na singularidade, e se fosse o destino de quem cruza, isso no referencial da pessoa, isso é em tempo finito? Sim. Então, você vai cair na singularidade, mas dependendo de como você entra ali no raio de Schwarzschild, se você entrar com um certo momento angular, tá, girando, você vai ficar girando cada vez com raio menor, cada vez com raio menor, cada vez... Repara, aquele do Messier, o raio de Schwarzschild é um sistema solar inteiro. É um sistema solar inteiro. Então, você pode entrar e ficar girando ali durante muito tempo, inclusive você pode morrer mesmo de velhice e pronto, e não cair na singularidade. Mas, em algum momento, você vai cair na singularidade. A tendência é sempre cair na singularidade. Tá? A tendência não, é o futuro certo, cair na singularidade. Tá? Pode demorar muito tempo. Fala. Não teria como ficar circulando lá dentro? Você tentar bypassar? Não, indefinidamente não. Você pode fazer uns círculos, mas esses ciclos serão cada vez menores até que em algum momento você vai tombar na singularidade. Tá? Em tempo finito. Não é o limite astrofótico. Em tempo finito. Em tempo finito. Tá? Em tempo finito. Não é que aqueles cones de luz ali estão todos apontados lá para a singularidade. Então não tem como. Você vai cair lá dentro. Tá? Tecnicamente, o buraco negro é só singularidade ou passou do Schwarzschild se isso já é considerado um buraco negro? Buraco negro é considerado justamente esse horizonte que envolve uma singularidade, né? É basicamente isso, tá? E é uma coisa que, uma vez que você entrar, não consegue mais escapar, né? E tá. Como, tá? E o buraco acho que tem a ver com a singularidade e o negro por a luz não escapar, né? Então, até o nome é muito resumido, é muito bom. Embora a origem seja esquisita, mas é muito bom. A segunda pergunta era sobre ondas gravitacionais. Em certo sentido, uma onda gravitacional lembra uma onda mecânica, né? Porque ela precisa o espaço-tempo é o meio que ela precisa para se propagar, né? Não, ela é o próprio espaço-tempo. Eu queria saber a analogia, como é que uma onda dessa se dispersa? Se é um mecanismo parecido com a dispersão de uma onda mecânica? Não. Você vai perdendo potência à medida que ela vai se expandindo, né? Ela vai perdendo energia, né? A energia vai se espalhando. Tá? Isso também foi muito estudado pelo Penrose. Mas ela vai se espalhando, essa energia vai se perdendo, isso aí é muito parecido. Agora, a onda gravitacional é realmente uma ondulação do espaço-tempo. Do próprio espaço-tempo. Tá? E aí chega perto da gente e aí ondula, no caso ali, como a Leila mostrou, os braços do interferômetro, e aí ele
contrai, expande por causa da passagem dessa onda, que altera o espaço-tempo, né? Enquanto ela passa. O quão destrutivo isso poderia ser para uma massa que estivesse no caminho dela, mas não quando a onda já está com uma amplitude bem baixa, como é no caso quando ela chega para a gente. Se tivesse uma estrela no caminho dela, ela com uma amplitude grande, digamos. Então, ela vai distorcer a estrela, aí depende da amplitude, né? Se está muito perto, pode destruir mesmo a estrela. Agora, tem uma coisa também, pelo efeito gravitacional, né? Mas também você tem que ver o seguinte, que a interação gravitacional ela é muito fraquinha. Embora ela seja universal, ela é muito fraca. Ela é mais fraca que a interação fraca, né? Então, por exemplo, já o neutrino passa pela gente e a gente nem sente. As ondas gravitacionais, mesmo com bastante energia, elas passam pela gente, a gente nem sente. Tanto é que tem que ter esse instrumento tão preciso a ponto de detectar variações de comprimento que são menores do que o tamanho de um núcleo atômico. Essas variações de comprimento que tem esse LIGO são variações de comprimento menores do que um núcleo atômico mesmo. Porque é muito fraquinho, né? Quer dizer, não é que a onda em si não seja fraca, mas é como a interação gravitacional é fraca, uma interação de pouca potência, é mais fraca que a fraca, então ela não mexe pouco com as coisas, entende? Então, é por isso que tem que ter esse instrumento tão preciso, que tem que lidar com um monte de coisas relativas a problemas sísmicos. Tem um cara que poderia, talvez, ganhar o prêmio Nobel, mas ele morreu antes de anunciarem o prêmio Nobel, que era o Driver, que ele foi fundamental para isolar aquele negócio, porque um caminhão que passasse na estrada a 10 km de distância, ou 20, ou 50, já alterava a sensibilidade do coisa, entendeu? Então, eles tinham que fazer sustentações muito, muito, muito bem boladas, tá? Mas tudo isso eu estou querendo dizer o que eu estou querendo dizer é que então, a onda gravitacional causa efeitos muito, muito pequenos, porque a interação gravitacional é uma interação fraca, mais fraca que a fraca. Uhum. Agora, se está muito perto, se naquele momento aqueles dois buracos negros colidiram e tem uma estrela ali perto, aí acho que vai a onda gravitacional ali foi muito potente, aí vai criar problema ali perto. Não sei te dizer agora qual seria a distância para causar problema, teria que fazer uma conta, mas dependendo de onde ela estivesse perto, poderia causar algum problema, sim. Beleza. Tranquilo. Não é à toa que demoraram tanto, né, Nelson, para detectar isso desde a previsão das ondas gravitacionais, né? Foi muito demorado, Aí, assim, as pessoas... teve uns momentos que eles estavam querendo desistir, mas aquela observação do Russell Taylor, que eu citei lá com a Leila, de que você tinha aqueles pulsares binários que estavam perdendo energia sem ninguém saber por quê, quer dizer, estava perdendo energia, mas para onde? Energia para quê? Aí se viu que estava perdendo energia por causa de emissão de onda gravitacional, e aí quando você faz a conta, bate direitinho, entende? Aquilo deu um estímulo para as pessoas terem mais fé que você poderia detectar ondas gravitacionais, que realmente elas existem, porque houve muita discussão também. O próprio Einstein achou que ondas gravitacionais não existiam, né, que era uma questão de mau sistema de coordenadas, né? Por isso você pode até pegar a métrica de Minkowski e botar ela numa forma que parece uma onda gravitacional, mas não é Minkowski, é um espaço plano, tá? Então, toda essa questão do sistema de coordenadas em relatividade é sutil, entende? Então, até o pessoal perceber que ondas gravitacionais eram uma coisa real, que tinha energia e tudo, demorou muito, e depois a possibilidade de detectá-la, né? Então, foi uma coisa difícil mesmo, e assim, foi muita perseverança desses caras aí que ganharam na final o prêmio Nobel, né? É verdade. Olha, então, temos mais uma pergunta aqui. O Augusto tinha levantado a mão, não sei se ainda está por aí, ou se quer perguntar alguma coisa ainda, Augusto? Eu tinha uma pergunta, mas acho que o tempo já está bem apertado, né?
Vou fazer a pergunta, vamos tentar mantê-la bem breve. Quando começaram a descobrir planetas, métodos para descobrir planetas, começaram a se estimar o tanto de planetas, né? Agora você pode estimar no universo. E agora que a gente consegue detectar buracos negros, você consegue fazer uma multiplicação, falar o tamanho do universo é esse, tal, o número de buracos negros é da ordem de... Sim, o pessoal está vendo que tem muitos buracos negros de massas que o pessoal não acreditava direito que pudesse existir. Mesmo essas aí que eu mostrei para vocês, de 40 massas solares, que depois juntou e deu 60 massas solares, o pessoal achava que era muito raro, mas parece que tem um número razoável. Então, toda essa ciência de buraco negro está mudando, né? E as pessoas estão vendo que existe bem mais buracos negros do que se esperava, tá? Bem mais do que se esperava. E isso aí, algumas pessoas até estão começando a pensar que, poxa, tem mais buraco negro do que se esperava, mas será que deu tempo para o universo formar tanto buraco negro? Então, tem pessoas que já estão começando a pensar na hipótese de você ter tido uma fase anterior do universo de contração, onde começaram a se formar buracos negros ali, e agora eles estão maiores e estão aparecendo, né? Aparecendo no sentido, eles já existiam, mas estão aparecendo no sentido que a gente está podendo detectá-los. Mas, então, respondendo a tua pergunta, toda essa ciência está revelando que tem muito mais buracos negros do que se esperava, né? Agora, qual a consequência disso para as teorias, para a cosmologia? Isso, vamos ver. Eu citei uma possível consequência, talvez implicar num momento anterior de contração do universo, né? Mas isso é uma possível, mas podem ter outras explicações, né? Coisas talvez na inflação também. Bom, aí tem, né? Mas aconteceram, essas observações mostraram que tem muito mais buraco negro que você esperava. Beleza. Oi, pode falar, irmão. Bom, enfim, eu acho que como o tempo já está bem avançado, né? Quase não, estava mudo. Quem quiser fazer uma pergunta. Agradecer muitíssimo ao Nelson e à Leila pelas excelentes palestras. Acho que aprendemos todos muito hoje. Eu só queria fazer esse agradecimento. Fiquei impressionadíssima, porque não é um assunto que imagino nada simples de falar para matemáticos que trabalham em coisas totalmente diferentes. E uma coisa que vamos dizer, banal comparado com todo o resto, que foi a quantidade de hard disks que seriam necessários para armazenar os dados dessa rede de telescópios, né, que o Nelson falou, mas que me fez pensar também na importância da colaboração fora das fronteiras, né, coisa que não pode ser nunca menosprezada. Eu fiquei impressionada. Bom, muitíssimo obrigada, tanto ao Nelson quanto a Leila. Excelente palestra. É isso, obrigado, Nelson e Leila, de novo, por terem aceitado o convite. Foi bem enriquecedor para todos, né? Palestra de nível que com alguns detalhes, mas que todo mundo conseguiu acompanhar. E, enfim, a gente vai encerrando aqui a edição, e ano que vem, em algum momento, nesse do ano, a gente volta. Né? Obrigada a vocês pelo convite. Parabéns pelo seminário, Nelson. Obrigado. Parabéns para você também, Leila. Parabéns. Foi ótimo.